Olá, eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu vim falar sobre obsessores nas leituras de registros acásticos. Eu sempre recomendo que se faça uma apometria antes de fazer uma sessão de registros acásticos, né? Se você sabe ou desconfia que tem algum obsessor no seu campo de energia. Eu lembro aqui que sessão de registros acásticos não é sessão de desobsessão. Quero deixar isso muito claro. Sessão de leitura de registros acásticos não é sessão de desobsessão. Repito, tá ok? Desculpa. Tá sendo tão incisiva. Eu vou ler, então esse vídeo vai ter alguns cortes. É porque eu não quero me perder, tá bom? Muitas vezes acontece de eu abrir o campo de alguém, de acessar o campo de alguém e eu encontrar obsessores dele. Por isso que eu quero falar sobre este tema hoje. Uma vez me perguntaram, mas como eu faço para saber se eu estou sendo obsediada? Então vamos lá. Em geral, tudo que a pessoa está fazendo dá errado. De repente ela começa a faz um planejamento, as coisas estão começando a caminhar e de repente tudo cai por terra. Tudo dá errado. E eu não estou falando que sempre que isso acontece é porque tem um obsessor no seu campo. Existem outros itens também, outras questões relacionadas a isso, relacionadas a dharma, karma, a forma como você escreve seu nome tem a ver com numerologia cabalística, muitas vezes tem a ver com os astros. Então não é sempre que isso acontece, mas existe um padrão, sabe? Uma repetição, né? Sempre acontecendo, sempre planeja tudo errado, vai planejando dá tudo errado. Então eu estou me referindo a esses casos. Pode ser também que Deus esteja com um plano melhor ou maior para você. Então algumas portas vão se fechando, te preparando para um caminho diferente. Isso pode acontecer também. Então são aqueles casos em que você está fazendo planejamento, aí vai e dá tudo errado, muitas vezes a casa começa a ficar bagunçada, queima uma luz aqui, um móvel quebra ali, e as coisas vão deteriorando. É aquela sensação de estar confuso, de estar dando tudo errado, de sujo, de porco, espírito de porco, sabe? Você tenta, arruma, a casa nunca fica limpa, nunca fica arrumada. Enfim, é uma repetição de pequenas coisas que dá para notar. Outras vezes as pessoas ficam muito tristes, podem entrar em depressão, têm pensamentos suicidas, sentem um cansaço extremo, muito desânimo, né? Custa levantar para fazer alguma coisa, para arrumar. E volto a repetir, nem sempre isso é um obsessor. Isso pode ter questões relacionadas à saúde também. Eu estou falando no caso em que você é saudável, não tem problema nenhum de saúde e essas questões ficam vindo para o seu campo. Isso fica acontecendo com você. Podemos sentir também uma coceirinha na nuca, é um comichão que dá na nuca, né? Isso em geral é indício de perda de energia, é indício de que você está sendo vampirizado na sua energia. Às vezes vai fazer uma viagem astral e se vê sendo atacada, às vezes em sonho é atacada, ou então quando está dormindo acorda de supetão como se alguém tivesse te acordado ou gritado o seu nome, aí você acorda assim, assustado, apavorado, né? Isso podem ser indícios, né, de que você está sendo obsediado. Muitas vezes a gente dorme muito mal, tem sonhos estranhos e acorda muito cansado, dorme e acorda no dia seguinte muito cansado. Tem gente que vê vultos, tem gente que sente calafrios, é como se uma parte do corpo estivesse arrepiando. Tem gente que sente tonteiras durante o dia, ou então está fazendo alguma coisa, está quieto, aí faz um movimento assim, mais brusco, sai da posição rapidamente, né?
e pode sentir um certo torpor. Não estou dizendo que sempre é isso. Pode ter glicose baixa, alguma coisa assim, mas observe. Você vai perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo. Muitas vezes, ao dormir, né, você sente que alguém está te apertando ou está te sufocando. É muito estranho isso. São coisas realmente muito estranhas. Principalmente quando você está tendo uma sensação de verdadeiro sufocamento. Né? Então, muita atenção, procura um apômetra. Né? Eu sempre indico, quando eu percebo que tem obsessor no campo, eu começo a sentir torpor, começo a me sentir mal, eu não consigo abrir o campo, eu já fecho logo e indico para fazer uma consulta com o apômetra. Outras questões também, né? Muitas vezes a pessoa sente dores, né? Está doente de alguma forma e médico nenhum consegue achar a cura, médico nenhum consegue dar alívio. Isso também pode ser indícios, né, de que você tem alguém de seu campo. Ou então a família briga muito, né, todo mundo em desavença, todo mundo em desarmonia. Você entra em casa e não se sente bem, às vezes não quer nem ir para casa, né? Enfim, são pequenos indícios mesmo. Enfim, tem gente que se sente extremamente ofendido quando eu falo que a pessoa tem um obsessor. E eu lembro, venho aqui lembrar que nós estamos num mundo de expiação e provas. Expiação, expiando as nossas dívidas, né? Quitando nossos débitos mesmo, né? Provas, sendo provados. Ah, você já superou isso? Já superei. Ah, então eu vou te testar. Testando mesmo, se nós já podemos passar pro estágio seguinte, né? Se nós já superamos aquela questão. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Esse é o mundo de expiação e provas. Nós já fizemos de tudo, menino. Nós já matamos, já roubamos, já fomos espertinhos, já passamos a perna nos outros. Já fizemos de tudo esse mundo, de tudo, absolutamente tudo. Então, nós não somos melhores que ninguém. Se a gente vive uma vida melhor hoje, a gente tem que dar graças a Deus, porque nós já conseguimos superar muitas coisas do passado. Eu considero isso uma vitória, sabe? E eu gosto muito de citar o Divaldo Franco, né? Tem um filme que fala que é sobre a vida dele, né? E no filme mostra que o Divaldo Franco tem um obsessor. E ele era médium de cura. Ou seja, ele via, ouvia, trabalhava com guias de cura, escrevia, estava muito bem acompanhados por guias de cura, guias de proteção. E ainda assim, ele tinha um obsessor, Divaldo Franco. Ele tinha uma dívida no passado e ele veio nessa existência com esse obsessor para resolver essa questão. E ele diz no filme que teve um trabalho danado com esse obsessor, mas ele conseguiu resolver essa questão. Então é isso que acontece, sabe? Más companhias, maus hábitos, maus atos do passado, né? Maus pensamentos também atraem esse tipo de companhia. Também existem diversos tipos de obsessores, né? Tem obsessor que ele persegue uma família, ele persegue a linhagem da família, persegue um, aí depois persegue outro, depois persegue o outro. Às vezes você não fez nada, foi um antepassado seu que criou uma dívida com ele, ou às vezes nem mesmo criou uma dívida com ele. Ele persegue por inveja, por espírito de perseguição mesmo. Não precisa ter feito nada, muitas vezes não precisa ter feito nada diretamente à pessoa, né? E a pessoa, ao espírito obsessor, e ele vem perseguindo a linhagem da família. Às vezes alguém fez magia e colocou um obsessor para te perseguir. Às vezes você não fez nada com a pessoa, mas a pessoa tem inveja de você. Ela não quer te ver bem, quer te ver mal, quer te destruir. Aí ela coloca um obsessor para te destruir. A gente sabe, muitas vezes, para matar. Olha, tem de tudo. Às vezes, por exemplo, você tem um medo muito grande. Então, você atrai um obsessor que também tem muito medo. E ele
fica perto de você, fica próximo de você. Então ele alimenta o seu medo. As pessoas, o obsessor e o obsediado, eles se retroalimentam, um alimenta o outro. Quanto mais medo sente, mais medo vai sentindo. E isso também eu já vi acontecendo. Não foi uma sessão de registros, né? Foi uma determinada pessoa, eu estava dirigindo, e a pessoa entrou no carro, e junto dela entrou alguém, e esse alguém ficava assim, ah não, meu Deus do céu, ah não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu falei assim, gente de Deus, é um espírito que está com medo, e está botando medo na pessoa. Aí eu fui muito delicada e falei assim, ah não, pelo amor de Deus, vamos parar de ter medo, que aqui comigo você está seguro. Ou segura, eu não lembro, foi isso já tem muito mais de 10 anos, mais de 20. Às vezes você vai para um boteco, né, você gosta de beber e tal, e ali no boteco um se aproxima de você, te faz sentir mais vontade de beber ainda, ou se você gosta de usar drogas, né, um aparece quando você está usando, um vem, chega perto de você e faz você sentir mais vontade ainda de se drogar. Né? A gente já ouviu falar muito nisso, né? Quando a gente está ou bebendo muito, ou se drogando, né? Sempre tem um amiguinho que está lá bebendo junto ou se drogando junto. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Então, o que eu quero dizer que não é nenhum demérito você ter um obsessor. Não significa que você seja uma pessoa má. Não é essa a questão, sabe? Essas coisas acontecem mesmo. A gente está nesse planeta, né? Nesse mundo de expiação e provas. A gente está aqui ainda espiando. A gente está aqui ainda sendo testado. Então, em casos que alguém tem um obsessor, enfim, existem técnicas maravilhosas para limpar o seu campo de energia, para tirar esse tipo de companhia de perto de você. Eu acho a apometria fantástico. Para quem sabe fazer, para quem sabe limpar o campo, para quem tem conhecimento, os resultados são fabulosos. E eu, assim, quando eu não abro o mesmo campo, eu indico, faça apometria, a pessoa faz. E durante 21 dias a pessoa não pode trabalhar com nenhuma outra questão que vá abrir o campo dela, porque durante 21 dias a energia dela vai sendo trabalhada, né? Aí quando a pessoa chega em mim, já chega tranquila, com o campo bem aberto, né? Para a gente poder fazer uma leitura que esteja contento, né? E as leituras geralmente são maravilhosas quando o campo está mais limpo. Enfim. É um assunto que não se encerra, porque são milhares de possibilidades da pessoa estar com obsessor. Às vezes você vai visitar alguém, você vai na casa de alguém e tem um obsessor lá, menina, e prega no você e vai embora quando você estiver acompanhando. E se você está comigo até agora, eu peço que curta o vídeo. Se você acha que vai ser pertinente para alguém esse tipo de informação, compartilha. Se inscreva no meu canal também. E se quiser marcar uma sessão comigo, o meu contato tá na descrição do vídeo. Eu sempre deixo meu contato na descrição dos vídeos que eu faço. Então, eu peço, não se ofenda se eu disser, você tem um obsessor e eu não estou conseguindo abrir o seu campo. Aproveita essa oportunidade que você está tendo para limpar seu campo, para tirar isso de perto de você. Ah, então quer dizer que a gente está sempre à mercê de um obsessor? Bom, vai depender do tipo de comportamento que você tem, né? Então eu diria que sim. Infelizmente, sim, né? Então, principalmente que nós estamos vivendo nessa fase de transição, né? Que a bruxa tá solta e tal, não significa que eles chegam perto da gente para matar a gente, para adoecer a gente. Não é essa a questão, sabe? Mas que existem técnicas que podem nos livrar deles. E eu amo a apometria. Eu só não sou apômetra, né? Eu sou leitora de registros acásticos mesmo, né? Mas eu acho a apometria maravilhoso, né? Então, assim, convém até
procurar saber um pouco mais sobre a apometria, sobre o que é apometria, né? Existem vários vídeos na internet já falando sobre isso, né? Para fazer uma varredura no seu campo, para limpar seu campo, porque registro acástico é para trazer respostas, questionamentos que você tem, dúvidas que você tem. Eu estou sempre pensando nisso, isso é uma questão que sempre vem na minha vida, por que isso está acontecendo, qual o melhor caminho a tomar. Leitura de registros acásticos é para isso, sabe? E a gente tem respostas maravilhosas, a gente traz questões maravilhosas, né? Limpeza de crenças, resgate de dons, como aconteceu já. São coisas maravilhosas que podem acontecer dentro de uma sessão de registros, né? Para quem vem em busca de respostas para crescimento interior, sabe? Para deslanchar mesmo. Tem uma questão também, né, que eu venho lembrar, que quanto maior a nossa missão, maior a perseguição, né? Isso já sempre é dito, né, nos meios espíritas. Mas quanto maior a missão, mais bem acompanhados nós estaremos, não é mesmo? Então eu vou explicar o que acontece numa sessão quando a pessoa tem obsessores e eu não consigo abrir o campo dela. Lembrando, eu estou lendo, porque senão eu não perco mesmo, né? Eu quero entregar algo de mais qualidade, para que você aproveite melhor essas informações. Às vezes eles me perturbam. Eu abro o campo da pessoa e eu já começo a sentir uma perturbação. Alguns obsessores podem querer saber informações dos registros acásticos do consulente para, posteriormente, prejudicar quem está fazendo a consulta. Eu já vi que, às vezes, eles querem entrar dentro dos registros. Eu já vi alguns caminhando ao meu lado ou atrás de mim. São bem sorrateiros. A energia deles não condiz com a energia dos espíritos. Então, eu sinto mal-estar, eu sinto incômodo. Muitas vezes, porque quando eu vou abrir o registro de alguém, é lógico que eu fico um pouco emocionada, é lógico. Então, assim, algumas vezes, a princípio, eu não noto, mas em algum momento eu percebo que tem alguma coisa errada. Eu falo, não, tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes eles são sorrateiros, né? Às vezes, os meus guardiões, eles impedem que eu faça o acesso aos registros. Eles, para me ajudar, para que não aconteça nada mais grave comigo, eles fazem com que eu sinta algumas dores, que eu sinto um incômodo. É uma sensação de mal-estar muito grande, quando eu não posso acessar o campo da pessoa. Então, eles, para me protegerem, eles não permitem que eu consiga fazer o acesso. Algumas vezes eu fico tonta, algumas vezes eu sinto um mal-estar incontrolável, né? Quando eu não entendo as mensagens que eles estão me passando, né? Então eles usam desse, eu vou chamar de subterfúgio, para poder me auxiliar. Algumas vezes acontece dos guardiões dos registros da pessoa me levarem para um outro lugar. Eles não abrem os registros, é como se eles criassem um outro lugar, né? Fazendo de conta que é aquele lugar, é como se fosse um teatro. Aí eu percebo, falo assim, não, tem alguma coisa errada, esse não é um caminho para os registros, né? Essas paisagens estão muito estranhas. Então aí eu consigo perceber que não é para fazer a abertura dos registros acásticos da pessoa, por algum motivo. Quando eu vejo que está muito diferente, eu sei que não são os registros acásticos, aí eu saio. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando eu vou acessar os registros acásticos de alguém, eu vou sozinha. Sozinha, eu não estou dizendo sozinha sem espiritualidade amiga, não é isso. Quando eu me vejo dentro do campo da pessoa, eu me vejo sozinha. Então, eu faço a jornada para acessar os registros sozinha. Quando tem alguém que eu percebo alguma movimentação estranha, aí eu tenho a noção exata de que é um obsessor que está lá dentro. E algumas vezes eu já tentei abrir, mas em geral não é para abrir. Então, quando a gente acessa registros acásticos de alguém,
em geral, a gente se sente bem, a gente não tem tontura, não tem mal-estar, sabe? É algo que acontece de maneira mais tranquila. Eu tenho muito cuidado também quando querem me levar para um caminho que não é o caminho dos registros. Essa é uma situação um pouco diferente, porque é um indicativo de que não são os guardiões dos registros akáshicos, e sim outras entidades que criam aquela forma, aquele aspecto para me iludir. Às vezes podem ser até paisagens muito bonitas, lugares bonitos, né? Coisas assim que me trazem uma sensação boa, bonita. Então, o que eu venho dizer é que espíritos da natureza já tentaram me iludir, né? A pessoa tinha uma conexão muito grande, eu realmente não entrei em detalhes em relação a isso, tinha uma relação muito grande com espíritos da natureza, né? E eles tentaram me desviar de fazer a leitura dos registros akáshicos. Então, eu venho lembrar aqui que, de alguma forma, os espíritos da natureza também podem fazer alguma espécie de obsessão, de alguma forma. Não estou falando que a forma como eles obsediam, vai te matar, vai te morder. Não estou falando isso. É alguma forma. Então, o que eu tenho a dizer é muito cuidado com eles. Né? Enfim, é isso. Uma leitura de registros akáshicos nos proporciona muitas curas, em muitos níveis. São milhares de possibilidades que as pessoas me buscam para fazer leitura de registros akáshicos, que as pessoas encontram milhares de formas diferentes, que as pessoas encontram a cura, né? Ou lembrando do passado, ou visitando. Tem gente que me fala assim, existe uma repetição de padrão familiar, né? E quando eu percebo, às vezes existe um obsessor que persegue a família, persegue, e quando eu falo, tem um obsessor, você tem que limpar seu campo, e a pessoa procura limpar o campo dela, eu sempre vou bater na tecla do apômetra, sempre, porque eu achei sensacional. Eu faço sessões, eu recebo sessões de apometria e para mim foi algo maravilhoso, né? Então, imagina, você tá com um obsessor que persegue a família de geração em geração e consegue se livrar dele. Puxa vida, isso é sensacional. Né? É uma forma indireta de cura, mas é uma forma de cura também. Enfim, para terminar esse vídeo, né, eu amo dizer que antes da leitura dos registros akáshicos, nós somos uma pessoa. Depois da leitura dos registros akáshicos, nós somos outra pessoa. Venha fazer a sua leitura de registros comigo e entender esse processo do qual eu estou falando. Tá bom? Então, até breve. Aguardo você. Se você quiser fazer uma leitura de registros akáshicos comigo, os meus dados estão na descrição do vídeo. Tá bom? Até breve, então. E eu vejo você.